Dando sequência aí aos manejos fitossanitários, né? A gente vai falar sobre as plantas daninhas. E aí é uma questão de competição, né? A gente tem problemas com relação à qualidade, a gente tem relação com relação à intervenção, com relação à competição, e também a gente tem problemas aí com relação à colheita, praga e doença. Bom, a gente tem o capim amargoso hoje, que é um grande problema na lavoura, né? Ela tem resistência ao glifosato e a gente tem que a maioria da soja é RR, ou seja, é a soja que é resistente, então geralmente fazia-se uma aplicação de glifosato e a cultura ia no limpo. Mas com isso as plantas acabaram desenvolvendo estruturas de resistência, o amargoso ele intrinsecamente falando já tem essa resistência, essa tolerância ao glifosato, então é uma planta com grande dificuldade de controle. Capim pé de galinha, então também é uma planta que vai ter aí uma influência muito grande em relação à soja, mas é facilmente controlado, diferente do amargoso. O caruru também é uma planta importante, né? Ela tem muitas sementes, se desenvolve muito rapidamente, banco de semente muito fácil de, de preencher o solo. A buva é outra também, outra planta que apresenta grande dificuldade de manejo na cultura da soja, por questões de resistência ao glifosato. O milho, né, que é aquele milho, qual que é o problema? A gente tem um problema sério com relação ao milho tiguera, porque também o milho é RR, então a gente tem um milho presente na lavoura, vai apresentar resistência ao glifosato, então eu não consigo utilizar ele para fazer o controle. Né, o amargoso aí, o capim pé de galinha, primeiro de tudo lá superior à esquerda é o amargoso, aí no meio superior é o capim pé de galinha, porque ele parece um pé de galinha mesmo, vejam essa estrutura de cima aí que é onde tem as sementes. O caruru, então, ele apresenta essa característica, né, uma amaranthus. A buva, que é bem característica, hoje a gente encontra muito isso, né, nas lavouras. E o milho tiguera no meio da plantação da soja. Aí veio algumas questões em relação ao controle preventivo. Então, o que significa? Significa a gente evitar que entre na lavoura certas sementes ou propagos. E também fazer um manejo antes mesmo que as plantas sementem, né? A gente tem que as plantas daninhas, dependendo da infestação, chegam até 90% de perda, não só na soja, mas em várias culturas. E a cultura da soja, ela tem um período crítico de prevenção à interferência, ou seja, temos até certo momento que devemos controlar e a partir daí nem adianta mais, porque a planta já vai ter interferido o suficiente para a soja não se recuperar. Esse período, ele gira em torno aí até 25, 30 dias após a emergência. Né? Então, entre 15 e 30 dias é interessante a gente fazer esse controle já. E depois, se a gente for falar em aplicação, a gente tem o final da cultura. E qual a importância, então, de eu fazer uma dessecação, além da dessecação pré-colheita para uniformizar a minha área? É eu diminuir a infestação das plantas que vão atrapalhar na colheita e também o banco de sementes para cultura subsequente. O controle cultural, então, vai ser, por exemplo, se eu fizer uma questão relacionada a uma capina, se for uma área pequena, ou espécies também que eu posso usar, por exemplo, para diminuir, então, o desenvolvimento dessas plantas. Características, né, inibir o crescimento das plantas daninhas, algumas espécies que adaptam melhor a determinadas culturas, então eu faço um manejo cultural. Rotação de culturas é muito importante. Até a palhada em si, né, da cultura, ela vai segurar algumas espécies. O controle mecânico, aí sim, né, vem com uma enxada, eu posso ter um controle pré-arranquio. Existem controles hoje que são até elétricos. Tem um maquinário que é usado para dar choque nas plantas e conseguir evitar o desenvolvimento delas.
né? Então, as propriedades do mecânico é considerado reduzido em razão da necessidade de maior agilidade. Por quê? Porque é muito caro você contratar hoje uma pessoa para fazer uma capina, a não ser que seja uma área de orgânico, né? A gente tem soja orgânica, pode ser viável porque você agrega valor. Agora, uma área convencional fica muito difícil. E o controle químico hoje é o mais utilizado. Então, ele é mais fácil, mais barato, com maior eficiência, mas a gente tem problemas em relação ao ambiente e em relação à resistência. Hoje temos dois grandes problemas na soja, que é a buva e o capim amargoso. Então, isso vai gerar certos problemas. Onde você tinha a ideia de se utilizar uma soja, por exemplo, RR, e utilizar um glifosato, você hoje não faz somente uma aplicação. E aí, pessoal, eu só gostaria de acrescentar, né, como eu achei que faltaram algumas informações, eu gostaria de acrescentar para vocês que hoje, na região, o manejo, de forma geral, para o plantio da soja, está sendo o glifosato mais um graminicida, que seria o cletodin ou o cletodin ou aloxifop. Ou glifosato mais 2,4-D, ou paraquat ou glufosinato, que é o finale. Em pós-emergência, está se fazendo o glifosato e um graminicida, como o cletodin e o alocicfop. E aí, no caso de buva, no pós-emergência, é o pacto e o glifosato. Existem também outras variações. A gente pode incluir o Aurora, o Flumizin, o Hit, o Spider, o Stone, o Dual, como pré-emergente. Então, a gente tem alguns herbicidas já que são recomendados para essa situação. E a gente tem o quê? A gente tem que algumas características devem ser levadas em consideração também. Então, rotação de culturas, plantio direto, formação de palhada. Algumas plantas têm características alelopáticas para evitar o desenvolvimento de certas sementes. Uma boa dessecação bem feita, com produtos indicados, você pode conduzir a sua lavoura no limpo depois e fazer novamente, assim, a identificação dessas plantas existentes. É muito importante isso, tá bom? Eu agradeço mais uma vez, leiam os trabalhos para vocês conseguirem associar melhor essas informações. Obrigada.